Muito boa noite, pessoal. Tudo bem? Adriano aqui, o Paizão, falando com vocês. Trazer uma análise hoje sobre a decisão de taxa de juros do Banco Central Europeu, tá? Hoje, dia 23, às 23 horas e 47 minutos, tá? Essa decisão vai ocorrer amanhã, às 9 horas e 15 minutos, tá? 9 horas e 15 minutos. Junto com ela, ocorre também a declaração da taxa de juros, tá? Declaração de taxa de juros, que é a declaração da política monetária. O pessoal falando lá sobre o que vai acontecer, como que eles vão tomar essa decisão, o porquê que tomaram essas decisões, né? Ao ponto de chegar se a taxa vai subir ou vai descer e assim por diante, tá? Deixa eu só compartilhar a tela com vocês aqui. Ok. Beleza, compartilhando a tela com vocês. Então, aqui temos o nosso euro-dólar, tá? Essa análise em cima do par de moedas euro-dólar mercado Forex. Lembrando que isso aqui não é uma indicação de operação, tá? Isso aqui é uma análise em cima dos dados, dos fatos e do cenário macroeconômico. É, a zona do euro está com a inflação controlada em torno de 2%, tá? É a taxa-alvo que eles têm. O que implica um pouco agora é a questão tarifária dos Estados Unidos perante a zona do euro ali como um todo. A grosso modo, eles estão com dois cenários, tá? Um, de um acordo entre as partes com tarifa 0 a 0, ou realmente ter as tarifas recíprocas, em função do que lhe está sendo aplicado, tá? No dia de hoje, tivemos informação que foi uma comissão da zona da União Europeia até os Estados Unidos para negociar sobre essa taxa. Até o momento, não apareceu nada demais aqui, e eu vou trazer para vocês aqui alguns pontos interessantes aqui sobre as decisões de taxa de juros. Então, nós temos aqui, vocês vão perceber essas marcações aqui, tá? Deixa eu só confirmar minha tela aqui. Ok. Vocês vão perceber essas marcações, gestão de taxas de juros, decisões de taxas de juros anteriores, tá? Então, essa daqui, ela foi lá em 12/9 de 2024, tá? Então, o mercado estava andando de um sentido, subindo e descendo aqui, né? Um padrão do mercado, né? Independente da situação da taxa de juros. E o preço desse par de moedas oscilando bastante. Vários tipos de operações. Eu estou em um gráfico de H4. Chama atenção agora, a partir aqui do dia da decisão de taxa de juros, do dia 31 aqui do 1 desse ano. Nós temos um mercado que ele começou em alta, tá? Ele estava aqui nessa baixa que ele começou em alta, né? Não é uma LTA propriamente dita, mas eu estou referenciando a alta que ele teve aqui, ó. Essa decisão cai de 3,15 para 2,90, no dia 6 do 3, de 2,90 para 2,65, no dia 20, no dia 17 do 4, de 2,65 para 2,40, o mercado deu uma corrigida aqui. No dia 5 do 6, que foi a última, de 2,40 para 2,15. E agora a expectativa está em 2,15, tá? Para, deixa eu só confirmar aqui, 2,15 para 2,15. Significa que nós dois não têm a intenção de baixar a taxa de juros. Existe um motivo, tá? Entre outros, um motivo que eu acho bastante interessante é a situação tarifária. Então, eles querem manter o euro com um valor de mercado. Se nós notarmos aqui, independente do valor de taxa de juros nesse ano, o euro teve uma alta. Corrige, sobe, corrige, teoria de Dow, né? Teve uma alta. A grosso modo, não tem nenhum motivo para que isso não continue, tá? Se a gente considerar aqui uma região de resistência e esse preço continua em alta, então nós temos aqui, deste ponto aqui para cá, 500 pontos que podem ser atingidos com a decisão da taxa de juros agora.
Tem a possibilidade de reduzir a taxa de juros? Eu acredito que não, tá? Eu acredito que não. Acredito que vai manter a taxa de juros em função do cenário econômico que está agora. A inflação está controlada, eles estão dentro da meta, eles podem tomar a decisão de alterar a taxa de juros tanto para aumentar quanto para baixar, se esse acordo não acontecer. Mas isso só vai ter uma resposta, talvez amanhã, se tiver um acordo, essa decisão, a expectativa deles de 2,15 pode ser alterada, tá? Se caso não tenha um acordo amanhã e esse acordo aconteça só depois, só daqui a 45 dias para saber novamente a decisão de taxa de juros deles. Eu acredito que vai manter em 2,15 ali, né? Porque não está tudo controlado. A nível global, na visão deles, o mercado tem a possibilidade de redução de taxa de inflação a nível global. Então, a deles está no patamar que eles desejavam estar, então não tem muito por que mexer na taxa de juros, salvo alguma coisa aí mais pontual em relação às tarifas ali, tá? O que eu chamo a atenção? Isso aqui não é uma indicação para operação, é para ter um ponto de vista até para depois a gente pensar em fazer um tipo de operação, tá? Existem estratégias para fazer essa operação no momento da declaração de taxa de juros, na hora que sair o dado econômico, e existem estratégias normais para a gente operar depois. Qualquer uma delas envolve risco, então é por conta e risco de cada um. O que eu estou falando aqui não é indicação de operação, tá? É meu ponto de vista. Se a gente vai para um time frame de 30 minutos, que é o mais comum de ser operado por vários traders aí, vamos lá. Eu tenho que considerar que junto com esse horário aqui vai ser 9h15, tá? Junto com com a divulgação da decisão da taxa de juros, sai a declaração da política monetária. O que que é a declaração da política monetária? Pode ser a Lagarde falando, pode ser o Guindos falando, qualquer um lá, que vai comentar e vai explicar o porquê que eles chegaram nessa decisão, por que que eles tomaram essa decisão, quais foram os motivos que eles levaram a ter essa conclusão. Como está a situação interna da Europa, existe um fator muito importante que a Alemanha aumentou, tem a possibilidade de aumentar muito o nível de empregos, porque ela está trabalhando muito fervorosamente em relação a fornecimento de materiais bélicos ali, então existe um aumento ali, no geral, de vagas de emprego na zona do euro. Tudo isso pode interferir. Então, eles vão falar sobre vários pontos, diversos pontos lá. O que que acontece? Acontece que essa declaração, ela é divulgada ao mesmo tempo que eles falam, a taxa de juros, suponhamos, vai ser mantida em 2,15% por esse motivo. Então, às 9h15 sai toda essa informação, tá? Ainda sai a taxa de facilidade permanente de depósito, que é um outro dado importante, que eles também falam lá sobre isso daí. E logo na sequência, nós teremos nos Estados Unidos, às 9h30, pedidos iniciais de seguro-desemprego, tá? Pedidos iniciais de seguro-desemprego. E às 9h45, a coletiva de imprensa do Banco Central Europeu. Então, significa que nós vamos ter aqui em torno, vamos considerar que isso aqui comece às 9 horas, o mercado já começa a tomar uma cara ali, uma definição, ou ficar parado, esperando, na expectativa do que vai acontecer. Então, das 9 horas até as 10 horas, nós temos uma grande possibilidade de oscilação nesse mercado, tá? Após isso, e eu estou olhando aqui no calendário econômico, após isso nós temos aqui às 10h45 o PMI industrial dos Estados Unidos, venda de casas novas, PMI de setores de serviço e mais alguns dados ali. Mas eu chamo a atenção para essa situação toda aqui. O que que acontece? Quando existe a declaração junto ali, nós temos uma oscilação muito maior. Eu vou pegar aqui uma declaração, uma decisão de taxa de juros, uma data anterior aqui, tá? Para nós avaliarmos o que que isso provoca no mercado. É lógico, se você está fazendo uma operação de swing trade, ela não vai, pode não afetar tanto a operação dependendo do nível que esteja, né? Mas é, é um fato que pode mexer bastante. Aqui um exemplo, tá? O dado, né, 9,15 aqui, ó, nesse ponto aqui, tá? A partir desse momento, deixa eu colocar em 15 minutos, que vai facilitar bastante aqui, tá? Deixa eu diminuir e achar de novo aqui. Olha aqui. Ó, né?
A partir desse momento, quando foi falado sobre o quanto seria a redução da taxa de juros nessa situação aqui, nessa data, no dia 5/6, o mercado começou, né, com a declaração aqui falando os motivos, especulação. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Isso aqui é um tanto quanto euforia no mercado, depois o mercado volta gradativamente para a mesma região que o preço, aproximadamente a mesma região que o preço estava aqui, ó, tá? Ele veio aqui, ó, lateral aqui, tá? E voltou buscar perto desses patamares aqui. Então, o que significa? Eu espero passar a declaração, toda essa informação, depois posso entrar numa operação mais tranquila. Então, o mercado veio caindo de escadinha, mas ele não passaria sufoco igual aqui, ó. Aqui o mercado vai fazer esse movimento aqui, tá? Depois o mercado volta para uma região mais confortável, a região que ela estava sendo negociada anteriormente aqui, tá? Lembrando que é comum na decisão de taxa de juros da zona do euro, nós temos ali na sequência esses dados econômicos dos Estados Unidos, tá? Então, pode ter trazido esse mercado para baixo em função disso também, com menos impacto do que a própria declaração, a própria decisão da redução da taxa de juros. Por que isso é importante? Porque isso aqui pode acontecer novamente na data de amanhã, tá? Declaração acontece, a divulgação da taxa de juros acontece, a declaração junto, depois vem a coletiva de imprensa, como foi feita aqui no passado, né? A coletiva de imprensa aconteceu aqui da mesma forma, então essa oscilação vem dali, né? E a coletiva de imprensa, muitas vezes, a maioria das vezes, ela vem com perguntas e respostas que vem trazendo a, a calmaria desejada por alguns no mercado naquele momento, tá? Então, vem a declaração, tudo, junto após os dados dos Estados Unidos, aqui vem a coletiva de imprensa que traz esse mercado e o mercado se acalma nos patamares anteriores aqui. Vamos voltar aqui para o início do gráfico. O mercado veio de alta, né? Ele abriu hoje aqui, mercado Forex, patamar com oscilação entre de 173, vamos arredondar para 200 pontos aproximadamente, entre a mínima e a máxima. Pode passar a madrugada inteira nesta faixa de preço e depois tomar uma direção. O que que é tomar uma direção? No momento do dado econômico que vai ser aproximadamente aqui, tá? Aguardar esse mercado, fazer as oscilações que ele tiver que fazer aqui para cima e para baixo. E eu acreditando que esse mercado vá para alta, né? Nós temos aqui num time frame de 4 horas uma LTA bem acentuada aqui, tá? Se eu refino meu ponto de vista aqui, eu tenho um padrão novamente aqui de LTA, tá? Aqui nós temos até um canal aqui, tá? Canal de alta aqui. E esse ativo já criou aqui uma faixa de suporte, tá? Se eu acredito que esse preço ainda vai para cima, eu tenho uma grande chance de esperar a oscilação natural do mercado, tá? Oscilação natural em relação aos dados econômicos, que podem fazer, independente se vai subir ou vai manter a taxa de juros, tá? Esse é o meu ponto de vista. Levar esse mercado para cima. E eu não estou me referindo aos pontos aqui, tá? É a direção do mercado aqui, tá? Após isso, ele pode voltar para esse patamar aqui um pouco mais suave e depois ele pode buscar essa alta aqui novamente, tá? Então, este é o meu ponto de vista. Este aqui, no momento, eu vou até deixar ele mais alinhado, porque pode ser esse aqui o momento, primeiro momento, né? Vou mudar isso aqui também, deixar ele na mesma espessura.
E esse aqui eu vou deixar assim mesmo. Primeiro momento, faz a subida, depois vem uma calmaria para um preço mais natural dele, que está sendo negociado recentemente, e após isso, ele volta a subir com um pouco mais de tranquilidade, tá? Esse é meu ponto de vista, até porque sexta-feira, os dados econômicos de sexta-feira, em relação aos dados econômicos, lógico, né? Não tem muita variação, muitas informações, salvo alguma coisa que apareça em relação a esses acordos das taxas aí entre os países, tá? É lógico que eles querem fazer um acordo, deixar 0 a 0 ali para ser um bom negócio para todo mundo, mas nada evita que isso demore um pouco mais para acontecer, tá? Então, pessoal, este é meu ponto de vista, não significa que isso aqui vai acontecer, tá? É a minha visão. Eu, Adriano, entrando em operação, essa que seria o que eu procuraria, tá? Mas isso aqui serve muito mais para quem não entende muito do mercado, para quem está procurando entender o que é ter uma visão diferente, ah, estudar, dar uma olhada para ver o que está acontecendo. Depois que acontecer, vir aqui, né, ou abrir tua plataforma e dar uma olhada, opa, aconteceu semelhante a isso, é mais um ponto que eu posso estudar e ter no meu caderninho de anotações aqui que eu posso operar nesses dados aqui, ou vou tomar mais cuidado nesses dados, nessas datas específicas, para não deixar uma operação aberta, para avaliar se ela está positiva, eu vou sair, se eu vou entrar, eu vou esperar esse mercado acontecer, essa oscilação, para depois entrar e assim por diante, tá? Isso serve bastante da parte educacional. Eu gosto muito, eu foco bastante na parte educacional e psicológica do trader em si, na pessoa trader que quer trabalhar com esse mercado aqui, tá? Se você tem interesse em saber mais, só um instantinho. Se você tem interesse em saber mais sobre o mercado financeiro, sobre o Forex, principalmente, mande aqui uma pergunta nos comentários aqui. Ah, eu quero saber mais sobre isso, tá? Venha conhecer a WeGain. Nós temos lives na abertura do mercado europeu, na abertura do mercado americano, na Bovespa, às 9 horas da manhã, segunda, quarta e sexta, e a abertura do mercado asiático, tá? Período da noite ali. Então, nós temos 3 horários ali com lives sobre o mercado financeiro e Bovespa também é a B3, tá? Melhor dizendo, a B3, não Bovespa, porque Bovespa já não existe mais, é a B3. Então, fica o convite para vocês, para quem quiser saber mais, procura ali a WeGain ali, digite ali, eu quero saber mais sobre a WeGain e a gente vai entrar em contato com você. Dito isso, boas operações, tomem cuidado, tem análise, tem a gestão de risco de vocês ali, tá? A gente vai ter aula dentro da WeGain, logo logo sobre a gestão de risco, então procura lá, eu não sei fazer, Adriano, então procura lá para você chegar no momento dessa aula. Então, pessoal, é isso. Agradeço a quem assistiu esses vídeos, comentem, façam perguntas, isso é bastante importante até para melhorar os próximos vídeos que eu for fazer para vocês aqui, tá? Ah, quero saber de tal assunto, assim por diante. Lembrando que todas as terças-feiras, às 9 horas, tem live sobre o Forex também, lives mais curtas, desde o início, né, até os próximos passos ali. Nós estamos falando agora, a última live foi sobre swing trade, position trade, beleza? Próxima live, terça-feira, às 9 horas da manhã. Até mais, boas operações.